Olá, uma boa noite a todos. Sempre uma alegria gigantesca estar aqui nessa casa de oração. E hoje nós vamos falar desse tema, um tema que, quando a gente fala a carne é fraca, é uma desculpa que a gente usa para tudo quanto é coisa que a gente faz de errado. Então a gente erra, a gente fala, mas a carne é fraca. E aí a gente vai ver o que a espiritualidade nos traz de ensinamentos. Vamos começar com Emmanuel. No livro Pão Nosso, existe a seguinte frase: cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico, e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente. Habitação essa que tomará as características boas ou más de seu possuidor. Emmanuel, ele nos esclarece aqui, eu acho que muitos de nós assistimos o filme Ghost. Eu gosto de falar assim, porque nos ajuda um pouco mais. Então, naquele momento em que Sam desencarna, a gente consegue visualizar que ele deixa o corpo físico. O que nós estamos vendo ali? Aparentemente, a gente fala, eu estou vendo o espírito, mas, na verdade, o que nós realmente estamos vendo é o perispírito dele, que é a roupinha, vamos dizer assim, do espírito. Então, aqui, o que a gente enxerga é o espírito e o perispírito, mas o perispírito, que é um envoltório semimaterial. Esse perispírito, ele é retirado do fluido cósmico universal. Cada planeta tem o seu fluido cósmico. Então, quando nós reencarnamos na Terra, nós pegamos do fluido cósmico universal do planeta Terra, é um fluido cósmico do universo inteiro, mas cada planeta tem as suas propriedades de acordo com a evolução de cada mundo. Então, nós vamos reencarnar na Terra, nós vamos pegar do fluido cósmico que está no planeta Terra a propriedade que virá para o seu perispírito. Então, dentro do nosso corpo físico, da nossa matéria, está o nosso perispírito e o nosso espírito. Então, nós temos muito de matéria. Temos essa carne, temos o nosso perispírito, que é uma espécie de matéria, na verdade, tem características próprias. E temos o espírito. E aí, o que Emmanuel nos esclarece? Ele fala dessa questão de cada personalidade espiritual que tem seu corpo fluídico, mas ele deixa muito claro que é o espírito que dirige e que essa nossa casa aqui hoje, ela terá boas ou más características de acordo com o seu possuidor. Em outras palavras, não adianta a gente falar que a culpa é da matéria. Quem dirige é o espírito. Então, são através das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, que nós vamos conseguir evoluir, melhorar, cumprir o nosso papel aqui na Terra. Não tem essa de dizer, a carne foi mais forte, a carne é fraca. Não. Quem foi fraco no momento de fazer uma má escolha foi o espírito. Vamos ver mais adiante, Emmanuel, ainda no livro Pão Nosso, ele diz o seguinte: enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores, mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo,
Devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Olha que interessante isso, gente. Contra o nosso anseio de claridade, nós temos milênios de sombra. Por vezes, o aprendiz acreditar-se preparado a vencer os dragões da animalidade que se lhe rondam às portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo a porfiada batalha. Em outras palavras, isso aí é a tentação mesmo. Nós temos séculos de animalidade, de erros. A gente já reencarna com o véu do esquecimento para a gente não saber o que a gente foi no passado, as nossas falhas. E nós sabemos porque nós temos dentro de nós as tendências. Então, quando a gente faz um estudo da gente, a gente consegue saber aquilo que a gente já melhorou, aquilo que a gente ainda tem que melhorar. E aí, Emmanuel vem e fala que todas as vezes que a gente quer melhorar, que a gente firma o propósito de seguir um caminho melhor, aí pesam esses séculos, esses milênios de ignorância. E surgem ali, ele ainda deixa claro, os dragões da animalidade rondam as nossas portas. E aí entra o orai e vigiai. A nossa atenção e luta todos os dias para a gente não cair nas tentações, para a gente não permanecer em erros que muitas vezes a gente já está aí há milênios cometendo. Isso é tão interessante que a gente sabe da lei de pluralidade das existências, mas não basta a gente reencarnar, se nós não direcionarmos o nosso livre-arbítrio para as boas escolhas. E o alerta de Emmanuel nos mostra que todas as vezes que nós buscamos melhorar, bater os pés para as trevas, como dizia o Chico Xavier, seguir um caminho melhor, nós somos muitas vezes impelidos, e na maioria das vezes pelos nossos inimigos espirituais, a cometermos falhas. Tem que ter o orai e vigiai e a gente tem que evitar. Então, se a gente sabe que em determinado ambiente a gente acaba falhando, que a gente evite esse ambiente, para que a gente não volte a reincidir em tantos erros. Eu fui lá em 2 livros de André Luiz para falar um pouquinho de coisas que são importantes quando a gente fala da carne é fraca. Então, num capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, o capítulo 15, ele vem falar da vampirização. E está escrito lá, relata André Luiz como, junto a fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelos pulmões que as expulsavam. Outras aspiravam o hálito de alcoólatras impenitentes. Eu até busquei uma imagem aí, que a gente vê que, enquanto as pessoas estão ali bebendo e fumando, provavelmente num bar, na verdade a imagem até fala bar lá atrás, a quantidade de espíritos desencarnados que estão vampirizando e sugando aquelas energias, aquelas baforadas. Quando as pessoas costumam a fazer uso de vícios e que aqui na Terra são legalizados, mas nós sabemos que são vícios, o alcoolismo, o cigarro, eles nunca estão sozinhos. Tem sempre uma quantidade de espíritos desencarnados que estão ali, sugando, vampirizando, querendo, instigando a pessoa a beber cada vez mais, a fumar cada vez mais. E eu me recordo, numa das obras de André Luiz, onde ele se aproxima de um lar que tem uma mesa grande dos moradores daquele lar, todas as pessoas ali obesas,
mas que o número de desencarnados era muito maior do que os dos membros dessa família. E esses desencarnados instigando aquela família a comer cada vez mais, assoprando no ouvido delas, que na geladeira ainda tinha determinado alimento. Então, quer dizer, a gente sabe que quando nós abrimos brechas para isso, uma quantidade imensa de espíritos desencarnados ficam ali, querendo que a gente erre. E aí, no livro Nosso Lar, tem um momento em que o médico Henrique de Luna, ele atende André Luiz. Nós sabemos que André Luiz ficou um tempo nas trevas e ele ficou indignado, porque ele ouvia vozes de irmãos que ali estavam chamando-o de suicida. Mas ele dizia, mas eu não sou suicida, vocês estão confundindo, eu queria estar ainda lá na terra com a minha família. E quando esse médico atendeu André Luiz, ele fez toda uma análise do seu perispírito ali e disse, os órgãos do corpo somático, que é o perispírito, possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumaram. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Tua posição é a do suicida inconsciente. Interessante que todos nós que conhecemos essa passagem de André Luiz e que lemos o Livro dos Espíritos, numa das perguntas finais, fala também do suicídio inconsciente. Hoje nós não podemos mais alegar isso, porque nós temos pleno conhecimento. A medicina, os meios de comunicação estão aí para nos mostrar aquilo que faz mal para a nossa saúde. Se nós, mesmo assim, lançamos mão disso e vamos fazer uso daquilo excessivamente, prejudicando o nosso corpo físico, nós temos a consciência de que nós estamos nos matando aos poucos. E aí é preciso fazer o que Chico Xavier falava. É preciso, bater os pés para as trevas. Bom, ainda falando desse assunto, eu busquei no livro Missionários da Luz, Missionários da Luz, uma mensagem de André Luiz que vai um pouco além, porque aí nós vamos falar das drogas ilícitas. Antes de mencionar André Luiz, que olha, gente, vale a pena estudar. Mas eu trouxe um comentário de que revela-nos a ciência médica que a droga, ao penetrar no organismo físico do viciado, atinge o aparelho circulatório, o sangue, o sistema respiratório, o cérebro e as células, principalmente as neuroniais. Então, a medicina na Terra fala isso, que quando a droga penetra no organismo de um viciado, olha tudo que ela atinge. O aparelho circulatório, o sangue, o sistema respiratório, o cérebro e principalmente os neurônios. Então, todos nós que temos essa consciência do que significa esse vício, a gente sabe que a gente está se matando quando a gente resolve fazer o uso disso. André Luiz, lá no livro Missionários da Luz, diz, o corpo perispiritual, ainda falando do perispírito, do corpo somático, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. O sangue é o elemento básico de equilíbrio do corpo perispiritual. Em Evolução em Dois Mundos, o mesmo autor espiritual revela-nos que os neurônios guardam relação
íntima com o perispírito. Ou seja, quando nós fazemos uso de drogas, nós estamos adoecendo o nosso perispírito, trazendo para o nosso perispírito lesões, miasmas deletérios. Então, por mais que às vezes a gente vira e fala assim, mas por que isso está acontecendo comigo? E aí a gente tem que começar, a pessoa vem e descobre que está com uma doença, que está com câncer, que não tem uma explicação aqui, porque de alguma forma ela veio, surgiu, mesmo ela fazendo todos os acompanhamentos médicos, e muitas vezes essas doenças foram causadas por nossa invigilância. Nós costumamos colocar culpa nas nossas existências anteriores, mas nem sempre é assim. Às vezes, com as nossas condutas aqui na Terra, nós vamos trazendo doenças, seja uma diabetes, seja problemas mais sérios, exatamente por fazermos uso daquilo que atrapalha o nosso corpo físico. Bom, fazendo um resumo do que a espiritualidade vem nos falar a respeito de tudo isso, nós vamos ler o seguinte ensinamento. O corpo é um precioso recurso que Deus concede ao espírito reencarnante para a aquisição de novas experiências na Terra. Pela sua importância, o corpo deve ser preservado contra tudo o que possa concorrer para seu desgaste prematuro. Preservar o corpo, no entanto, não é partir para a atitude de autoadoração, mas portar-se com critério e responsabilidade, cuidando da saúde, do equilíbrio físico e do bem-estar orgânico, mental e espiritual. Quando bem dirigido, o corpo auxilia o espírito na aquisição de seu processo. Se vilipendiado, é causa de fracasso em nossa jornada. Não devemos desprezar o corpo, seja ele perfeito ou não, pois em cada existência recebemos o veículo físico mais adequado para o nosso reajuste e evolução. O corpo é, acima de tudo, o templo vivo e abençoado do espírito, e assim deve ser cuidado e, como tanto, respeitado. Então, nós tiramos isso aí do Livro dos Espíritos, de diversas passagens ali que André Luiz nos mostra da importância de nós cuidarmos do nosso corpo físico. E se nós vilipendiarmos esse corpo, isso vai ser causa de fracasso da nossa jornada aqui na Terra. Então, eu sei que muitos terminam essa palestra e ficam assim, nossa senhora, Flávia, para que você foi falar isso para a gente? A ignorância é uma bênção. E agora eu vou ficar com um pensamento, com peso na consciência, se eu tiver que tomar uma cerveja a mais, comer um torresminho. Desculpa, gente, mas é o alerta que a espiritualidade nos dá. Aquilo que Jesus disse, de braços abertos, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, não cabe mais para nós. Nós sabemos o quanto nós temos que ter responsabilidade com o nosso corpo físico. Será que foi preciso uma pandemia bater nas nossas portas para a gente ter que preocupar em colocar uma máscara, fazer o uso do álcool em gel? Nós não estamos fazendo isso até hoje, preocupados com o quê? Com a nossa saúde física? Então, se nós estamos buscando essa proteção para a nossa saúde física, é sinal que a gente valoriza. Vamos ir além, vamos ter um cuidado maior. A doutrina espírita não existe essa questão de uma proibição, mas ela faz o alerta para esses excessos que nós sabemos que nos trazem total prejuízo à saúde. Então, é preciso que a gente tenha uma vigilância maior quando nós formos, de repente, fazer uma escolha que a gente sabe que vai nos prejudicar. Nós vamos trazendo coisas que ficam ali, arraigadas no nosso corpo perispiritual e, consequentemente, depois no nosso corpo físico. Agora que a gente falou disso, nós vamos falar de um
outra situação que envolve a carne fraca também. Olha o que nos diz Emmanuel no livro Momentos de Ouro. Um tipo de auxílio raramente lembrado, o respeito que devemos uns aos outros na vida particular. Caro, presta atenção, gente, caro é o preço que pagamos pelas lesões afetivas que provocamos nos outros. Nas ocorrências da terra de hoje, quando se escreve e se fala tanto em torno de amor livre e de sexo liberado, muitos poucos são os companheiros encarnados que meditam nas consequências amargas dos votos não cumpridos. Não comeces um romance de carinho a dois quando não possas e nem queiras manter-lhe a continuidade. Então, Emmanuel nos chama atenção para a lesão sentimental, para a lesão afetiva que a gente causa na outra pessoa. Se nós firmamos votos e o compromisso de fidelidade a alguém, quando nós descumprimos isso, nós estamos traindo não somente a outra pessoa, mas principalmente a nós, aos nossos princípios. E nós sabemos, o Evangelho fala para nós sobre o dever. Então, quando nós causamos a lesão sentimental em outro, e muitos podem falar assim, não, mas eu paguei por um programinha, minha esposa nem vai saber disso. Nós nos esquecemos que o Espírito muitas vezes sabe de tudo que está acontecendo. E não é só o outro descobrir, somos nós, com o nosso dever. Nós temos que ter essa consciência, e a gente sabe que a gente erra, quando a gente lesa o outro sentimentalmente. E o mais engraçado, que às vezes a gente não sabe, é que a dor que a gente causa no outro fica registrada no nosso perispírito. Ah, corpo somático. Ele é um arquivo ambulante. Está tudo lá. Então, às vezes a gente pensa, mas ninguém viu. Mas está registrado. Então, que nós saibamos ter responsabilidade. Porque essa historinha de que a carne é fraca, se você sabe que vai se envolver com alguém sem ter qualquer propósito de dar continuidade, mesmo que aquela pessoa aceite um romance furtivo, rápido. André Luiz viveu uma situação assim quando ele chegou do lado de lá, quando ele avistou uma moça com quem ele teve um relacionamento que ele sabia que não ia dar em nada, porque ele não queria isso, mas a sua consciência estava registrado que ele agiu errado, que ele abusou, porque ele sabia que não ia dar continuidade a nada. Então, que nós tenhamos esta responsabilidade, porque nós conhecemos a lei de Deus, o dever que a gente assume. E, gente, pelo amor de Deus, a vida passa tão rápido, não é possível que nós vamos continuar desperdiçando a oportunidade na terra de ser melhor. Nós que conhecemos os ensinamentos de Jesus, eu me sinto abençoada de estar numa doutrina que vem e diz, seja responsável, porque Deus lhe deu o livre-arbítrio, você tem o uso da razão, faça as escolhas que são importantes para o seu crescimento interior. Bom, vamos mais adiante. Eu peguei a pergunta nos comentários de Allan Kardec, a pergunta 872 do Livro dos Espíritos, que Kardec diz o seguinte: de acordo com a doutrina espírita, não há sedução irresistível. O homem pode sempre fechar os ouvidos à voz oculta do obsessor que o induz a mal em seu íntimo, assim como pode fechá-los quando alguém lhe fala. Pode fazer isso por sua vontade, ao pedir a Deus a força necessária e rogando a assistência dos bons espíritos. É o que Jesus nos ensina na sublime prece do Pai Nosso.
Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Isso vai muito dentro do que a Isabela leu aqui do Livro dos Espíritos. Não existe uma sedução irresistível. E é importante que a gente busque a oração para a gente afastar de nós qualquer influência do nosso obsessor que venha nos prejudicar, que venha nos induzir ao mal. Eu tenho um exemplo muito forte na minha vida, eu já tive a oportunidade de falar aqui na irradiação para vocês, mas isso me marcou muito. A minha avó, ela começou a fumar, ela tinha 14 anos de idade. E quando ela estava com 65 anos, ela assistiu uma palestra numa casa espírita que trazia um experimento. E nesse experimento eles levaram um rato e pegaram a nicotina de um cigarro e introduziram nesse rato. O rato morreu na hora. E a minha avó falou: a partir de hoje eu não fumo mais. Então foram 51 anos a minha avó fumando, e nesse dia ela falou: a partir de hoje eu não fumo mais. O que Kardec coloca? De acordo com a doutrina espírita, não há sedução irresistível. É aquilo que o Chico Xavier fala. É preciso bater os pés para as trevas. A minha avó mandava a gente ir na venda. Nós somos 5 irmãos, a gente disputava quem que ia na venda comprar chiclete para ela. Vocês vão saber a minha idade, né? Porque o chiclete era aquele ping-pong. Não tem mais hoje. Então, quando a gente chegava, minha avó partia esse chiclete em 3 pedacinhos. Todas as vezes que ela tinha vontade de fumar, ela comia um pedacinho do chiclete dela. Ela veio a falecer com 87 anos em razão de um acidente automobilístico. Desde aquele dia, ela nunca mais fumou. Então, são exemplos assim que a gente tem que buscar na nossa existência. Ter a consciência de que quando a gente tem a vontade firme de resistir a tudo aquilo que nos faz mal e que prejudica a nossa evolução, a gente consegue. Mais adiante, ainda nos comentários de Kardec, ele diz o seguinte: a questão do livre-arbítrio se pode resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio em que se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele quando no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado, na faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que todos nós temos voluntariamente submetido. Cabe à educação combater más tendências. Falo-a utilmente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Então, gente, nós muitas vezes nos encontramos em situações e muitas vezes nós pedimos para reencarnar naquele lugar, naquele ambiente, com aquela família, naquele meio. E nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós assumimos o compromisso de que nós teremos a força necessária de passar por essas provas, por esses testes. Mas nem sempre a gente consegue. Essa é a verdade. Mas, enquanto nós estamos aqui lendo e aprendendo com os ensinamentos de Jesus, a gente tem que buscar a força necessária para que a gente não caia nos arrastamentos, para que a gente busque, através do nosso anjo da guarda, da espiritualidade amiga, os caminhos necessários para nós resistirmos ao mal. Temos a bênção de poder escolher. E como a gente falou aqui, não há sedução irresistível. Então é importante que a gente faça realmente
essas escolhas necessárias. No livro dos Médiuns, Kardec diz o seguinte: os bons espíritos têm mais poder do que os maus. E a vontade deles basta para afastar estes últimos. Eles, porém, só assistem os que secundam pelos esforços que fazem por melhorar-se, sem o que se afastam e deixam o campo livre aos maus, que se tornam, assim, em certos casos, instrumentos de punição, visto que os bons permitem que hajam para esse fim. Cumpre, todavia, não se atribuam à ação direta dos espíritos todas as contrariedades que se possam experimentar, as quais, não raro, decorrem da incúria ou da imprevidência. Gente, vai muito dentro do que foi falado pela Isabela. A verdade é que nós somos como uma anteninha de rádio. Nós vamos sintonizar com os espíritos que nós queremos ter como companhias espirituais. Se nós sintonizarmos com a Mãe Santíssima, com Jesus, com Chico Xavier, com a espiritualidade amiga, sem dúvida alguma nós vamos ter mais força para resistir à tentação e seguir o caminho do bem. Mas se nós nos mantemos sintonizados com os nossos irmãozinhos mais ignorantes, a gente pode saber que nós vamos acabar errando, porque nós buscamos essas companhias. Então não tem essa da gente pôr culpa num espírito. A culpa foi do espírito obsessor. Não, a culpa é nossa. Nós escolhemos as companhias espirituais, o que nós queremos na nossa vida. Nós temos o livre-arbítrio. E Deus é tão maravilhoso que Ele coloca para cada um de nós um anjo da guarda. Só que é o seguinte, o anjo da guarda está com a gente desde o nascimento. Está pronto para nos ajudar. Mas se nós dissermos não a ele, sintonizamos só com espíritos mais ignorantes, ele se afasta. Ele vai e diz, segue, porque eles não têm tempo a perder. Eles vão tentar ao máximo. Mas se nós não dermos a eles a oportunidade, se nós continuarmos arraigados no mal, nós iremos sofrer as consequências. Porque aí é só o doutor sofrimento para dar um jeito. E tem mais. Finaliza aqui Kardec, que às vezes também nós colocamos culpa na espiritualidade em tudo, e muitas vezes somos nós, com a nossa invigilância, que acontecem as coisas. Então, às vezes você fala assim, não, eu tenho que cuidar da saúde, você não procura um médico, veio a doença, nossa, a culpa foi dos espíritos? Não, a culpa é nossa, de também não fazermos aquilo que é necessário. Já estou caminhando para o finalzinho, que eu não gosto de ultrapassar o tempo, mas eu quero mencionar ainda aqui, também do Livro dos Espíritos, uma orientação que é muito importante quando a gente fala da tentação, da carne é fraca, do pecado, vamos dizer assim. A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. É interessante, eu não me recordo qual das obras de André Luiz que mostrava um irmãozinho que chegava na casa espírita para rezar e os irmãozinhos obsidiados ficavam do lado de fora. Aí ele ia, rezava, na hora que ele saía do centro espírita, os irmãozinhos estavam lá do lado de fora, porque ele já saía atraindo em pensamento esses obsessores. Então, é algo que nós temos que ter vigilância. As nossas preces são maravilhosas. Aliás, quando a gente entra na casa espírita e faz uma oração, ou de qualquer lugar, não precisa estar na casa espírita, seja qualquer templo religioso, seja dentro da nossa casa, que a gente ora com fervor, a gente abre a possibilidade da espiritualidade renovar princípio vital, retirar miasmas que muitas vezes estão impregnados no nosso perispírito, mas é preciso, acima de tudo, que a gente trabalhe, que a gente faça o bem,
que a gente aproveite as oportunidades de ser útil, que a gente lute contra as trevas que querem nos arrastar ao mal. Eu tenho conversado com muitos amigos que são dirigentes de casas espíritas. Sabe o que eu tenho ouvido? Flávia, eu não sei o que aconteceu, mas a pandemia está afastando o trabalhador. O povo não quer mais saber de trabalhar. Nós estamos precisando do trabalhador na casa espírita e eu acho que o pessoal apaixonou demais pelas séries, pela televisão em casa e está esquecendo a importância de vir trabalhar. Meu Deus do céu! A pandemia tem que ser um despertar para mostrar, o tempo está aí, vamos trabalhar, porque o que vai contar quando a gente chegar do lado de lá? É o bem que a gente faz, é crescimento moral e intelectual, são as boas escolhas. Então não basta só rezar, é preciso trabalhar. Eu estou rezando para Jesus me livrar do vício, mas eu adoro visitar o bar, tal horário, encontrar com os amigos. Opa! Aí não tem jeito. Preciso que a gente faça a nossa parte, porque o Chico Xavier, quando ainda estava encarnado, disse que o espírita tem chegado do lado de lá altamente arrependido. Eu vou finalizar com essa frase, e eu quero que todo mundo reflita bastante a respeito do que Emmanuel nos fala. Eu acho que resume bem o que a gente falou aqui essa noite, que diz o seguinte: o homem é livre até mesmo para receber ou recusar a existência, mas recolherá invariavelmente os bens ou os males que decorram de sua atitude, perante as concessões da bondade divina. Todos somos livres para desejar, escolher, fazer e obter, mas todos somos também constrangidos a entrar nos resultados de nossas próprias obras. Que Jesus ampare a todos.